Not Your Normal Kids Show. Sim, jovens, um programa famoso atualmente no TikTok que tem como criadora uma garota chamada Biviki. Esse programa é bem pesado e ensina coisas que, de certa forma, são mais passados para crianças, como por exemplo um dos primeiros episódios onde uma garotinha chamada Mimi ensina a não abrir a porta para estranhos. E olha, que bela maneira de ensinar, não? O programa até o momento que estou gravando e editando esse vídeo tem apenas 11 episódios ao todo, sendo assim formei uma teoria com tudo o que tenho até agora. Dito isso, espero que curtam, se acomode aí e vamos nessa. No primeiro episódio nós podemos notar que a garotinha mencionada anteriormente, a Mimi, é apenas uma personagem de um programa, entre várias aspas, um programa infantil. Porém, não é exatamente assim. Aparentemente ela consegue ir ao mundo real, fora da televisão, mas eu explico isso mais adiante no vídeo. Logo nesse primeiro episódio somos apresentados a ela e a um homem enorme chamado Homem Alto. E olha, que belo nome, hein? Logo em seguida notamos uma garota que estava assistindo ao programa da Mimi. De repente, Mimi recebe uma ligação onde esse mesmo homem leva o telefone a ela. Quando ela atende o telefone, uma voz diz a ela o seguinte: It's closed the curtains completely. Why don't you open the door? Open the door. Oops, wrong number. But remember, Don't open the door for strangers. Dessa maneira, conseguimos notar que a mensagem desse primeiro episódio é: não abra a porta para estranhos. Bom, com 30 segundos desse episódio conseguimos notar que tudo nesse universo é bizarro e que suas mensagens e ensinamentos serão passados de uma forma bastante bizarra. Então, na tentativa de desvendar todos esses mistérios que temos em mãos até agora e montar uma teoria, vou direto ao ponto e explicar sobre a questão na qual eu havia dito que essa garota Mimi meio que tem acesso ao mundo real. O que me fez pensar nisso é quando em um episódio ela acaba sequestrando um homem. Fora que não é só ela que sequestra essas pessoas e que vai ao mundo real para fazer isso, mas também outros personagens no universo do seu programa também, como podemos ver no primeiro episódio que eu mencionei anteriormente, onde logo após a Mimi ter recebido aquela ligação, ela desliga o telefone e simplesmente do nada o Homem Alto desaparece. Ela até chega a mencionar sobre isso, mas logo em seguida deixa de lado. No segundo episódio mostra uma garota a qual está assistindo ao mesmo episódio sobre não abrir a porta para estranhos, porém no meio disso ela pausa esse episódio e fazendo isso podemos notar a Mimi e uma frase logo abaixo de seu telefone que diz: por favor, nos contate se ver um homem alto. Logo em seguida dela ter pausado esse episódio, ela ouve alguém bater à sua porta. Curiosa, ela vai até a porta e faz exatamente o contrário que a Mimi havia dito no episódio que ela estava assistindo. Sim, ela abre a porta, porém não vê ninguém. Ela apenas acha um bilhete escrito: deixe o homem alto entrar. Logo atrás da porta está o mesmo homem alto do episódio que vimos. Ela a sequestra e assim o segundo episódio qual estamos assistindo acaba com a mesma mensagem, porém modificada, onde diz: não deixe o homem alto entrar. Sim, isso tudo que rolou com essa garota é o segundo episódio o qual estávamos vendo. Bom, por causa desses dois episódios eu presumo que ela e os participantes de seu programa conseguem invadir o mundo real rapidamente e capturar suas vítimas, mas por que isso? E pra quê? Bom, se acalme, que eu explico à medida que formos avançando nos episódios. Continuando, como esse homem chegou até essa garota? Bom, com base nesses dois episódios, o que aparenta rolar de fato, tendo feito ele conseguir entrar em contato com essa garota, é mais ou menos o que acontece no filme da Samara, se lembram? Onde se as pessoas assistissem a fita, seriam pegos dentro de 7 dias. A diferença aqui é que é na hora. No exato segundo episódio, somos apresentados a uma frase que diz: pare de assistir isso, antes que seja tarde. O que me deixou ainda mais intrigado e pensar ainda melhor sobre isso foi a questão da criatura que aparece no terceiro episódio não gostar do escuro. Assim que Mimi vai lavar as roupas, ela liga as luzes e surge uma criatura dizendo para apagá-las. so dark in here. Let's turn on the light. Turn on the light. I want the door. You can't see in the dark. Turn on the light.
Mas é informação demais, vamos por partes. E sim, à medida que fui assistindo essa série, notei uma coisa que não é explicado no decorrer da história, tipo, o que aquilo pode ser, por qual motivo aquela criatura existe naquele universo e qual a sua finalidade. Não deveríamos ficar surpresos, pois tudo nesse universo é meio tenebroso e sombrio, dando como exemplo pra vocês o próprio terceiro episódio, quando a Mimi vai lá fora ver o pôr do sol e o sol é meio... Bye, son. Thank you for today. Não só isso, jovens, temos também em alguns episódios algumas frases que aparecem rapidamente e alguns são até meio embaralhados, como esse aqui. E mano, eu traduzi assim, acho que tá errado porque na minha cabeça não fez sentido algum. Agora, na tentativa de desvendar esses mistérios, jovens, sabemos que a mesma entidade que aparece nesse episódio aqui é a mesma entidade que aparece no episódio que a Mimi vai lavar as roupas, onde a entidade reclama das luzes acesas. E nesse mesmo episódio que eu acabei de mostrar, é onde descobrimos que essa entidade na verdade é a mãe de Mimi e que ela é uma canibal. Fora que também, meus caros, esse rosto humano que Mimi entrega à sua mãe para ela comer pode ser o rosto de uma de suas vítimas que foi capturada, como por exemplo, a menina que foi capturada pelo Homem Alto. Mas vocês podem estar se perguntando, como assim aquilo é a mãe da Mimi? Isso é simples de deduzir, meus amigos. No exato episódio onde Mimi apaga as luzes por causa da entidade, conseguimos notar no final desse episódio isso daqui. I should head to bed before Mother gets angry. Então, como aquela entidade ordena a Mimi a apagar as luzes e ela obedece, dá a entender que a mensagem no episódio é para não desobedecer seus pais, o que me fez deduzir que sim, aquela entidade é sim a mãe de Mimi. Agora, voltando à minha tradução, lá atrás, vocês se lembram que a tradução era o poder de consumir. Isso pode significar que a mãe de Mimi pode ficar mais forte a cada vez que consome carne humana, ao menos foi o que deu a entender, jovens. Bom, no fim desse mesmo episódio que Mimi alimenta a sua mãe, acaba rolando uma cena como se fosse por trás dos bastidores, tipo uma ceninha extra, onde o Tallman, ou seja, o Homem Alto, retorna e podemos escutar uma voz feminina de fundo. Oh, welcome back, tall man. Where am I? Who are you? No, please. Então sim, a garota que eu mencionei antes, que estava assistindo o programa de Mimi e havia pausado lá no episódio 2, foi realmente sequestrada. Agora, indo lá pro episódio 6, logo no começo podemos notar um olho na boca de Mimi, então sim, ela comeu a garota que havia sido raptada pelo Homem Alto, e se voltarmos um pouco os episódios, tem uma cena onde Mimi aparece regando uma flor e do nada rola um glitch na tela e simplesmente a flor se transforma em uma mão humana, o que nos faz entender que sim, Mimi está usando o resto dos corpos de suas vítimas para adubar suas plantas e quem sabe também aproveitar para os escondê-los, ou o que faz mais sentido, está plantando eles para que possam voltar à vida. Essa parte eu explico melhor depois, jovens. Agora, na tentativa de descobrir algo a mais sobre a Mimi, o público aparentemente pode fazer algumas perguntas a ela, e a maior pergunta é qual o nome real dela, e ela responde dessa forma aqui. It's pronounced. E ela responde essa bagaça de pergunta em código Morse, que traduzido forma Dory. Agora que sabemos o real nome da Mimi, vamos ao episódio 7, que é onde eu mais penei para desvendar as coisas, viu, jovens? Bom, indo direto ao ponto, Mimi, ou seja, a Dory, já que esse é o nome real dela, decide fazer um piquenique. Em sua cesta, ela leva, bom, comidas saudáveis, digamos assim. Antes de sair, Mimi avisa sua mãe dizendo que voltará logo. Com o decorrer do episódio, no cenário ao fundo podemos notar alguns números, e logo no começo do episódio notamos um quadro atrás de Mimi, que dá a entender que os números remetem a letras. Sabendo disso, quando a Dory começa a fazer seu piquenique, notamos uma placa atrás dela que tem uma sequência de números, que traduzido fica mais ou menos assim: All is reborn. E se traduzirmos isso para o português, significa tudo renasce. Bom, após isso parei para refletir a que isso se remete, e no meu ponto de vista, todas as vítimas da Dory renascem, mas em um formato meio que diferente. Por exemplo, o relógio de Dory, que parece ser um ser humano todo esticado e desfigurado, pode ter sido um renascimento de uma de suas vítimas, que ela moldou para ser daquela forma. Vítimas essas que podem ser renascidos através do plantio de seus restos, como eu mencionei anteriormente. Indo um pouco mais longe, esse programa da Dory é um programa meio que de ensinamentos, porém Dory usa isso para sequestrar suas vítimas e se alimentar e alimentar sua mãe, até porque a comida de seu piquenique já vimos o que é. Então sim,
Tanto Dory quanto sua mãe e até mesmo o Homem Alto são entidades, porém Dory de certa forma dá avisos às pessoas que estão assistindo ao programa, como por exemplo o próprio ensinamento sobre não abrir a porta para estranhos, e a clara frase do episódio que diz não deixe o Homem Alto entrar. É quase como se Dory fosse uma garota normal, porém tivesse sido possuída por uma entidade e está sendo controlada, entidade essa que necessita de carne de seres humanos para se alimentar e se manter no controle de tudo, obrigando Dory a fazer o programa para atrair telespectadores e então raptá-los. O que comprova ainda mais essa minha teoria sobre Dory estar sendo controlada pela entidade é essa frase aqui. Essa frase aparece no episódio 10, onde Dory aparenta estar sendo manipulada pela entidade. Outra coisa que comprova isso é no 11º episódio, onde ela está lendo perguntas deixadas pelas pessoas, e uma pessoa pergunta a ela como vamos para o seu mundo, e isso aqui aparece logo após a pergunta. First, think of your greatest... Well, it looks like that's all the time we have for today. Thanks for watching. Então, depois disso tudo ficou claro, né? Dory está sendo controlada por uma entidade. Bom, voltando lá na minha linha de raciocínio, onde a Mimi, ou seja, a Dory, conseguia sequestrar as pessoas no mundo real, assim como o Homem Alto fez naquele episódio da garota, é verdade, pois isso é claramente mostrado, onde o homem liga a televisão para assistir ao programa da Mimi e de repente a TV começa a dar problemas, e do nada, Mimi aparece na TV de frente para o homem e começa a falar com ele. Ela diz a ele para que se aproxime mais da TV. Closer. Pois é, ela o captura através do seu programa, confirmando que tanto ela quanto o Homem Alto têm o mesmo poder. Mas na verdade, ainda falta mais uma coisa a ser desvendada além disso tudo, tipo, quem realmente é o Homem Alto? Então, jovens, eu tenho essa mesma dúvida, já que não temos quase nada a respeito dele na série, mas ao meu ver ele pode ser apenas o amigo da Mimi, e isso é claramente mostrado nesses ciúmes dela logo no começo do episódio 11, devido muitas pessoas comentarem coisas a respeito dele e até mesmo darem em cima dele, acreditam? Friendly reminder that I'm the host of this show. Tallman simply helps me from time to time. Enough about Tallman. I'm your friend. E olha, meus parabéns, Bivik. Essa série tá incrível e ainda tem um rumo enorme, maravilhoso a se tomar. E quanto à teoria, jovens, por enquanto é isso. Ficarei no aguardo de mais episódios com mais coisas que eu possa reunir para formar uma teoria melhor. E claramente, talvez algo que eu tenha dito aqui acabe estando errado e sendo refutado no futuro com as próximas teorias. Enfim, acontece. Espero que tenham gostado. Se não for inscrito, se inscreve aí, deixe seu like e eu me despeço de vocês por aqui. Até a próxima. Fui.